Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui para a primeira palestra online do Instituto Espírita Paulo de Tarso neste ano de 2022. Hoje a nossa palestra será com Lucila Melo, que voluntária do LEAN, segundo ela, o Lar Espírita Alvorada Nova, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ela já faz parte do LEAN há mais de 20 anos, trabalhando em várias áreas, principalmente na área do magnetismo. Ela que também é mãe de 4 filhos e ainda atua como professora e psicanalista. Sejam todos bem-vindos, peço que mantenham os microfones desligados. Lucila vai falar até mais ou menos às 8h15 e depois abriremos para perguntas que vocês poderão colocar juntamente com seus comentários no chat, tá bom? E ao final da palestra a gente lê para ela responder. Vamos então fazer uma prece para a gente poder iniciar. Jesus amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado para todos nós, por essa união fraterna, esse reencontro de almas queridas. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos dando a tua bênção, tua inspiração e o teu amparo. Que os amigos espirituais em teu nome estejam conosco, nos inspirando a todos para o melhor aprendizado possível do conteúdo que será exposto nessa noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos envolva de muita paz. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Lucila, agora é com você, tá bom? Obrigada, Dilson. Obrigada a todos. Boa noite. É uma alegria estar aqui hoje, nesta primeira reunião de vocês do Paulo de Tarso, né, online, poder reencontrar, mesmo que aqui pela telinha, algumas pessoas e conhecer outras, reconhecer outros rostos conhecidos, Adilson, Rosângela, Ivan, Cristina, Aparecida, Fujico, enfim, tantos outros, Tatiana, e é uma alegria. E aí eu preciso dizer rapidamente que esse encontro aqui de hoje foi motivado, e acho que por isso que o Paulo de Tarso me convidou, a partir de um seminário profissional de 15 horas. E aí hoje eu vou ter um tempo aí, 45 minutos, para poder sintetizar. Até questionei a coordenação se teria algo mais específico, e não, seria tudo, porque, enfim, aquele trabalho trazia alguma clareza, enfim, para quem assistiu. E aí é nessa condição de tentar trazer aí, exprimir alguma coisa, e certamente não serei justa com todo aquele material de 15 horas de estudo, né? Mas vou fazer aqui o possível para tentar trazer o que seja relevante, sabendo já da condição que perderemos alguma coisa, e é isso o principal, algo se perde. E principalmente, e já introduzindo aqui a situação, e vou trazer primeiramente uma questão, e ela vai ficar aí meio solta um tempinho, e talvez eu feche com ela, mas para a gente saber como algo se perde. Da questão 424 do Livro dos Espíritos, onde tem a questão: pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar a vida a um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? E os espíritos responderam que sim, sem dúvida, e tendes a prova disso todos os dias: o magnetismo. O magnetismo é frequentemente, nesse caso, um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para os órgãos. E aí a gente já vai entrando aqui na condição, e eu disse que vou deixar essa questão aí de stand-by, para a gente saber que na condição de corpo físico, corpo biológico, algo vai se perdendo. E alguns na condição natural do envelhecimento, e outras forçadas por algumas situações com que nós nos colocamos ao longo da vida. E aí, como espíritas, e aqui estamos numa palestra espírita, mas esse trabalho foi desenvolvido para o âmbito profissional, e eu não trabalhei necessariamente a questão espírita, mas coloco aqui e consigo fazer o paralelo em relação a isso, de
Eu falo a partir, no meu trabalho, foi a partir da visão da psicanálise e de como ela pensa que o ser humano se constitui. E ela não acredita em vida pregressa ou ela não trabalha a partir desse ponto de vista. Mas ela trabalha a partir de que somos um ser que está num corpo físico e que a partir dessa vida vai se constituindo a partir de algo que é consciente, de um aparelho psíquico que é consciente, um aparelho que tem uma instância, um lugar de existência, consciente, inconsciente e pré-consciente. E é aí onde eu faço não sei se posso dizer que é uma forçação de barra para trazer o paralelo em relação ao espiritismo e para trazer a nossa condição de espíritos, que temos uma vida pregressa, temos toda uma linha do tempo até a nossa reencarnação, da qual nós não damos conta, não temos conhecimento conscientemente do que isto seja, embora isto seja latente na nossa vida, tenha uma força de como uma represa que tem todo um conhecimento ali por trás das comportas e abrindo aquilo ali sairia tudo. Então, seria toda nossa vida como espírito antes desta reencarnação. E como aparelho psíquico, psicanalítico, digamos assim, temos a parte que é consciente, pré-consciente e temos mesmo o inconsciente, que vai organizar toda a vida da consciência. Então, aquelas coisas que a gente pensa assim, por que não faço isso? Por que quero tanto fazer isso? Por que não faço isso? Muitas vezes podemos pensar que está organizada a partir do que é inconsciente, disso que fica fechado a partir de certo momento da nossa vida, nesse aparelho psíquico inconsciente, ou mesmo enquanto espíritos que têm algo pregresso e que antes desta reencarnação e que não damos conta de conhecer. E é isso que muitas vezes mobiliza e, por que não, imobiliza a nossa vida. E é a partir dessa pontuação, tanto do aparelho psíquico, psicanalítico, como também da consciência de espíritos que reencarnamos, que temos uma vida pregressa, que estamos aqui. E é por causa disso que atuamos, que agimos e deixamos de agir. Mas, então são as duas premissas para a gente já seguir dando continuidade. Aí a gente pensa que a gente sabe porque a gente reencarnou e porque a gente sabe das existências anteriores, mas tem algo que a gente sabe, estamos aqui, planejamos o nosso futuro, planejamos estar aqui hoje à noite e estamos e tudo deu certo. E a partir da máxima filosófica, do penso, logo existo, a gente acredita que realmente pensa e existe e pensa em tudo que dá conta da nossa existência e pensa que a gente é capaz de organizar tudo. Só que tem essa área inconsciente ou mesmo a área do espírito que está aí antes desta encarnação e é o que dá a nossa força de vida. Mas o que é que aconteceu nesse penso, logo existo e na lógica de Descartes, onde vem pensar o ser humano a partir da consciência de tudo, de poder dividir tudo, conhecer todos os aspectos do objeto a ser estudado, por exemplo, o ser humano, porque ele age assim, porque ele age assado, que nós fomos nos organizando a partir de um determinado tempo, a partir mesmo da era de Descartes. E aí o que é que acontece? A gente tem a ilusão de que a gente tem consciência da nossa vida, dos nossos atos, de tudo que a gente está organizando. E isso, em parte, teve uma total relevância para a ciência, e foi a partir disso que nós conseguimos realmente nos organizar e separar cada vez mais o que é da ordem do divino, que não se dá conta de responder, embora também a ciência tente dar conta do espírito, do que é da ordem de que está além da matéria. Existem âmbitos da ciência que tentam provar isso e outros que tentam fazer a contraprova. Por outro lado, a partir disso,
e juntamente com o período medieval das trevas, período das trevas, onde existiu uma verdadeira, literalmente, caça às bruxas, caça à mediunidade, caça a tudo que não era explicado pela igreja, acabou acontecendo um excesso de polarização, porque existiu o medo em relação a ser taxado ali como que estava associado a aquilo que houve da perseguição na Idade das Trevas, tudo aquilo que foi, tudo que houve de desordem mesmo da Idade das Trevas, onde houve perseguição do que não podia ser explicado a partir da igreja. E a partir disso, e para evitar tantos horrores mesmo como aconteceram, acabou-se que, com a lógica de Descartes, de conhecer o objeto de estudo, de explicar tudo aos mínimos detalhes, e querer compreender tudo, e que bom, porque foi isso quem deu possibilidade à questão da ciência, como hoje, das tecnologias, e da possibilidade, por exemplo, da gente estar aqui hoje à noite se encontrando pela internet. Por outro lado, isso vai fazendo uma separação da nossa conexão, tanto com algo que é intuitivo, algo que é da compreensão, da leitura desse espírito que tem uma vida antes dessa reencarnação, ou mesmo do aparelho psíquico que nos rege, do inconsciente, e fomos fazendo uma polarização entre o que eu sei e o que eu sinto, e fomos deixando de sentir o lugar que estamos, sentir as perguntas, sentir as respostas, sentir o outro, vamos nos colocando num verdadeiro lugar de crítica em relação a tudo, por causa do medo de estar associado a não saber e estar num achismo e de estar condenado a ser morto na fogueira, ser taxado de médium, de bruxo, de mago, e criamos realmente, foi criada uma cultura em relação à tentativa de a tudo colocar com a justificativa científica, importante, necessária, porém que às vezes, por exemplo, numa conversa com alguém que está precisando de ajuda, com um irmão, com um parente, com alguém no centro espírita que chega, nós vamos apenas colocando a racionalidade, colocando as explicativas, por exemplo, que os espíritos deram no Livro dos Espíritos, e vamos nos desconectando do sentir, da possibilidade de compreender o algo mais que envolve e que mobiliza tanto aquela pessoa que está ali no contato comigo, quanto o que eu sinto quando eu estou com aquela pessoa. Não só o que eu sei como espírita, psicanalista ou qualquer um na sua área, mas em relação ao que eu sinto, o que é que acorda em mim, o que é que nasce em mim na hora que eu encontro determinada pessoa. E aí, por causa disso, nós vamos fazendo e é algo que no encontro eu chamei do eu crítico, que é, na verdade, essa tentativa de justificar tudo e de estar a todo momento respondendo a tudo com respostas lógicas, respostas rápidas, sem sequer parar para pensar. E, às vezes, a gente está em alguns encontros e em algumas situações, ou no meio filosófico, com algumas pessoas mais experientes, ou com algumas pessoas do âmbito da filosofia mesmo, que tem aquelas pessoas que são mais caladas, mais retraídas e não se posicionam em tudo, porque elas estão meio que bebendo daquelas palavras que estão chegando para poder não se posicionar a priori, mas nós que estamos mais, né, na resposta para o mundo, estamos aí respondendo, criticando, ou com o nosso senso crítico muito apurado. E aqui recoloco, ele é importantíssimo, porém, em alguns encontros, ele chega a ser mesmo da ordem do desnecessário. E eu participei, numa das minhas formações, a professora, no começo das aulas, ela sempre dizia, desliga a secretária eletrônica. Quando ia participar de uma vivência, uma coisa, e a gente vinha com a resposta, eu e os colegas, desliga a secretária eletrônica, ela dizia.
E aí, com o tempo, eu fui percebendo isso da secretária eletrônica como essa necessidade da gente estar sempre respondendo ao outro, sempre estar dando uma justificativa, querendo estar sendo o primeiro, ou a ideia mais inteligente, ou a ideia mais legal, ou aparecer de alguma forma para dizer, olha, estou entendendo. E nisso, a gente perde o sentido de tirar um algo mais da situação. Apesar de que esse tirar um algo mais pode se confundir, às vezes, com a possibilidade utilitarista de que todas as situações têm que ter uma utilidade em si, não é necessariamente sobre isso, mas é, sim, sobre a possibilidade de a gente não ter a resposta pronta. É da possibilidade de a gente tentar compreender, não ter certeza das coisas e mesmo ter dúvidas, embora o Espiritismo nos coloque numa condição de certeza, mas quantos aqui não pararam já, e que bom que pararam e disseram, mas será que o mundo espiritual existe mesmo? Será que existe uma vida pregressa? Será que eu vou ter uma reencarnação quando acabar isso aqui? E se tudo isso acabar? E é graças a essa condição de senso crítico e de possibilidade de analisar e de avaliar que a gente vai ajustando essa possibilidade de compreensão da experiência e tentando tirar o melhor proveito dela sem ideias rígidas, embora os princípios que cada um tem, eles fazem parte, muitas vezes, das ideias rígidas que a gente tem. Porém, muitas vezes, para termos princípios e que vão nos colocar, digamos assim, num espaço, num lugar de fazermos boas escolhas na vida, esses princípios, eles passaram por questionamentos. Será que é isso? Será que não é? E se não for, como é que vai ser? Ou seja, passa pelo lugar do questionamento. E aí, com esse senso crítico, chega algo que é muito importante, que é uma exigência ou nossa, ou uma exigência do outro, que o outro nos atenda de uma maneira muito especial, de uma maneira muito peculiar, de acordo com o que eu desejo que o outro nos atenda. Por exemplo, quem nunca aí foi num lugar que adora comer e deu dica para o dono do lugar, olha, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, mas não é só porque a gente gostaria que a pessoa fosse mais bem-sucedida, é também porque a gente gostaria de ser mais bem atendido. Ou seja, a gente se coloca num lugar de orientação ao outro, de saber para o outro, mas com a perspectiva de sermos bem atendidos. E aí, nessa mesma formação, que foi da constelação familiar, com Cornélia Bornekamp, ela também trazia, principalmente por causa das vivências, e a gente pode pensar da vida de cada um e das vivências em constelação, e quando alguém não dá conta de assumir um papel, a paternidade, a maternidade, ou seja lá, tem uma gratidão filial, e aí Cornélia dizia assim, sem julgamento. A gente não sabe como é que o outro se constituiu desse jeito. E embora cada um de nós saibamos disso, e cada um aqui somos várias carinhas diferentes, vários rostos, se colocarmos todas as pessoas que estão aqui, construirmos uma casa igual e dermos os mesmos elementos para elas construírem as casas delas, ou ornamentarem, decorarem, cada uma vai fazer a seu jeito, porque cada uma encontra um certo espaço de satisfação, de gostar de lidar com as coisas. E isso, é claro, quando a gente diz, cada um é diferente. Acontece que quando eu encontro com o outro, eu quero que ele me atenda do jeito que eu fantasiei, eu criei uma historinha de como deveria ser a vida, e eu desejo que esse outro realize algo para a minha historinha ficar perfeita, e o outro não realiza. E a gente vai falando do outro, reclamando de todas as situações da vida, e a gente esquece que cada um é de acordo com a receita da qual foi fabricado. E aí, inclusive, Cornélia coloca um exemplo assim, para quem está acostumado a fazer bolo, imaginemos que uma receita de bolo seja 3 ovos, uma xícara de farinha, uma xícara de açúcar, uma de manteiga, fermento, e bate bastante e coloca no forno. E aí vai sair um bolo fofinho, pronto para fatiar. Pensando que essa seja a receita, alguém pega
e coloca não 3 ovos, mas coloca 12. Em vez de colocar uma xícara de leite, coloca meia xícara. E em vez de colocar uma xícara de açúcar, coloca 4. E não coloca fermento, coloca margarina no lugar do fermento. Mistura aquilo tudo, coloca na forma e leva ao forno. Quando retira isso do forno, vai estar um bolo errado? Um bolo, a receita foi errada? Não, vai estar um bolo perfeito para aquela receita que nós preparamos. Então, mais ou menos é assim a vida de cada um. E a forma como nós vamos nos adaptando e gostando de estar na vida e de nos satisfazermos com a vida. Aí a gente dá de cara com situações ou com pessoas que estão em situações que a gente diz, meu Deus, como é que essa pessoa aguenta isso? Se fosse eu, já tinha feito aquilo outro. Porém, ela encontrou um espaço de satisfação para a receita de bolo com a qual ela foi formada. E que a responsabilidade não é apenas dos adultos que criaram, é do adulto, juntamente com sua história, juntamente com o que ela se satisfez no encontro com isso. Algumas pessoas vão gostar de mim, por exemplo, hoje aqui, outras não vão gostar, outras vão dizer, não entendi nada, outras vão dizer, algo faz sentido, e cada uma outras vão dizer assim, não gostei, não entendi, mas tem algo nela que eu gosto. E vão continuar na experiência comigo e em outras experiências. Justamente porque existe um espaço de satisfação que a gente deseja ou não deseja e que a gente dá conta de dar continuidade ou não dar conta de continuidade. E assim vai sendo a nossa trajetória na nossa reencarnação ou na nossa jornada terrestre. E aí, temos, a partir de agora, um primeiro ponto do eu magnético, dessa força que habita, essa vitalidade, energia de vida que habita a cada um, e que pode faltar, inclusive pode faltar a ponto de nós irmos à morte, se ela não for ali, me faltou a palavra aqui, se não houver uma manutenção adequada no momento certo para que a vida se prolongue. Porque algo, uma doença, um acidente se colocou ali. E muitas outras coisas. Por exemplo, quando nós estamos fora do nosso lugar, da nossa possibilidade criativa e de fazer laço com o outro. E eu chego já nesse assunto. Mas essa tentativa de perfeição em relação ao outro, ou em relação ao que eu devo fazer para atender ao outro, numa tentativa de perfeição acima do comum, ou que causa muito desgaste, isso geralmente vai fazer como se fosse mesmo um escoamento dessa nossa energia, da nossa força vital, e que nós vamos perdendo força magnética ao longo da vida, ou mesmo em cada situação que a gente se põe, que a gente gasta mais energia e não tem condição de repor essa energia. E para compreender ou para saber, se situar um pouquinho em relação a esse eu magnético, sobre essa potência do eu magnético, nós podemos pensar assim, algo até que é parecido com o que Jesus falou, quem dizem que eu sou? E a gente pode perguntar aos nossos familiares, tanto os próximos, filhos, cônjuges, ou as pessoas que trabalham na nossa casa, por exemplo, quem você diz que eu sou, né? E cada um vai dizendo num lugar de não ferir quem está perguntando, ou mesmo de dizer, você é assim, você é assado, ok. Aí depois a gente pergunta aos colegas de trabalho. Esses colegas de trabalho vão dizer que a gente é de outra forma. Os inimigos e os desafetos vão dizer que a gente é de outra forma. E aí a gente se pergunta, porque muitas pessoas vão achar que a gente é de determinada maneira a partir da sua lente, a partir da necessidade dela própria, de que nós atendamos a receita dela. E tá tudo bem para ela, essa é a experiência dela. Mas nós podemos pegar todos esses dizeres de quem dizem que eu sou, dos amigos, familiares, próximos, filhos, subalternos, pessoas que estão acima de nós na hierarquia, juntarmos todos esses pedaços e pensarmos assim, o que é que isso aqui monta? Isso aqui existe uma imagem compartilhada da realidade, por exemplo, eu estou com um copo amarelo aqui na mão,
E todo mundo pode dizer, olhar para cá, quem pode ver e dizer, Lucila está com um copo amarelo. E é mais ou menos isso. Todo mundo que vai dar um pouquinho desse relato de mim vai fazer parte de um relato, de uma realidade compartilhada, ou juntando esses pedaços, são só os pedaços do que cada um acha que eu sou. E juntando isso com o que eu acho que eu sou e o que igual nos conjuntos, quando a gente for estudar matemática, blusa rosa blusa rosa com calça preta, blusa preta com calça azul, fazendo a correspondência, um e outro. Então, essa imagem que eu me vejo de mim, junto com a imagem que todos veem de mim, ela é o que eu quero ver de mim? E aí a gente pode pensar que sim ou que não. E que se não, os filhos vão dar a palavra deles em relação a gente. Os subalternos vão dar outra, os superiores outras, e os inimigos outra. E de tudo isso, o que é que peneira que sobra quem eu sou? Ou será que cada um vai sobrar? E eu sei, pode estar ficando confuso, mas a ideia é essa mesma, de muitas vezes saber que o que a gente acha que sabe da gente, que eu sou um espírito reencarnado, tive vidas pregressas, terei vidas futuras, fiz um planejamento, encontrei minha missão de vida, sei a que eu sirvo e não consigo fazer nada, ou consigo fazer tudo, porém eu não sei por que eu faço, porque algo em mim me mobiliza, tem algo desconfortável e que eu não consigo realizar. E aí a gente vai vendo que tem algo que vai ficando de fora, ou que tem algo que a gente não dá conta de compreender, ou mesmo do que a gente dá conta de compreender, por exemplo, de sabermos, e todos sabemos aqui, que temos uma vida pregressa e que algo nela nos impacta para o futuro, porém nós temos uma perspectiva, para o futuro não, para o passado, mas então, deixa eu ver se eu me perdi. Então, eu encontrei minha missão de vida, estou encontrado aqui com o meu propósito, mas tem algo que me desgasta, tem algo que me agonia, tem algo que eu não sei, eu chego cansado, eu faço o que eu quero, encontrei minha missão, fui num determinado lugar, no centro espírita, o médium me orientou, ou enfim, fui num trabalho profissional e me disseram, encontrei aqui, fiz orientação vocacional, isso é com o que realmente eu tenho que trabalhar, e a gente está desgastado, porque muitas vezes o que é que acontece? Tanto a gente está preso na imagem dos outros, que os outros nos colocam, do filho, do cônjuge, do marido, como também de que tivemos uma vida pretérita e que é toda essa vida pretérita que nos imobiliza e não a nossa ação consciente. E sim, isso é fato, isso é real em parte. Mas aí algumas pessoas colocam, se você encontrar a sua essência, e o Espiritismo não vê a partir de uma essência necessariamente, mas sim como um espírito que vem. Então, em essência ele seria centelha divina, mas como centelha divina, ele está fadado a uma produção de si, cada dia maior. Se a gente pensar como a essência divina e apenas isso, nós estando ligado com a fonte, com a centelha divina dentro de nós, então tudo que nós fizéssemos estaria em consonância com isso. Sim? Não? Podemos pensar que sim, porque tudo que fazemos é a partir da possibilidade que Deus nos dá para nós realizarmos. É como se tivéssemos a possibilidade de 1000 mundos paralelos, ou infinitos mundos paralelos, e em qualquer um que eu realize, eu estarei realizando dentro de uma perspectiva divina. Deixa eu me encontrar aqui no meu texto. Mas aí, e o que eu estava dizendo antes, né, de quando a gente está colado nessas imagens que são os outros que nos colocam, a mídia, um excesso de tentativa de produtividade, que se não formos produtivos, e a gente vai vendo que a gente encontrou a nossa missão de vida a partir do que outro coloca para a gente, inclusive nisso, encontrar uma missão de vida, mas quem foi que disse que tem que encontrar uma missão de vida?
Ah, é porque eu li em tal lugar. Ou foi fulano que falou. E, ok, a gente pode encontrar isso e satisfazer-se. Mas a partir do momento que eu vou delegando e vou colocando tudo isso para os outros e eu não me conecto necessariamente, não compartilho dessa realidade, eu coloquei porque eu não tinha nada melhor, e encontro minha missão de vida, sirvo, trabalho, alguém disse que eu era bom magnetizador, alguém disse que eu era bom psicanalista, alguém disse que eu era bom engenheiro, e eu gosto disso aqui, vou fazer, e a gente vai se desgastando e não encontra um lugar de servir que vai dar conta de sustentar a nossa vida, sustentar no sentido psíquico, de fazer com que essa vida seja o mínimo satisfatória. Além disso, que bom também, cada vez para a psicanálise, cada vez que a gente traça uma meta e a gente alcança essa meta, já vai para a próxima, isso mesmo como num sentido energético, como se fosse trazendo uma imagem que mal elabora sobre isso, mas eu vou trazê-la mesmo assim. Um arqueiro com uma flecha, onde ele está num círculo girando, e a cada ponto que ele acerta, ele já passa para o próximo, para o próximo e para o próximo. É mais ou menos isso quem nos dá a nossa condição de estarmos aqui nessa vida. Para algumas pessoas isso vai ser cansativo, para outras isso vai ser de extrema satisfação, de estar sempre num novo objetivo. Algumas passam mais tempo com um objetivo, outras passam, você quer 1 hora, mas não era esse concurso que você queria fazer, esse trabalho, não era esse trabalho no centro espírita, distribuir sopa e você está conseguindo, e por que não lhe dá satisfação? E, na verdade, deu satisfação, inclusive o planejamento de realizar isso trouxe uma possibilidade de satisfação, mas encontrado o ponto, já vai para o próximo, e já vai para o próximo, e já vai para o próximo. Aí alguém diz, aquela pessoa tem um faniquito, não para quieta, ou não se satisfaz com nada. E a pessoa diz, mas é desse jeito que eu gosto, é assim que me traz satisfação. E aí, aquelas pessoas, por exemplo, que ajudam a todo mundo, que estão sempre disponíveis, fazendo tudo por todo mundo, deixando a própria vida, deixando a intimidade, deixando a família, para realizar em prol do próximo. Essa pessoa, ela é capaz de ser alguém que está aí com o seu eu magnético, vamos colocar assim, afetado e que pode estar se desgastando? Depende. Se for alguém que está alinhado com essa possibilidade, por exemplo, Madre Teresa, Irmã Dulce, para elas, servir era o que satisfazia de fato, isso era o que mobilizava. Mas outras pessoas vão servir a esse ponto, deixar de atender a sua família, porque para atender um ideal. Para atender o ideal de quando desde eram crianças e atendiam a papai e a mamãe, e isso é constitutivo, nós precisamos do olhar daquele que nos cuida para sermos reconhecidos, vistos, desde bebê. Se o adulto que cuida de um bebê não olha para ele, não sustenta o olhar no sentido de meu bebê, meu querido, ou meu filho, nomeia, coloca um nome na criança, sustenta o lugar desse nome, essa criança ela não sobrevive. Tem inúmeros filmes e documentários sobre isso. Por outro lado, mesmo uma pessoa que tem uma condição psíquica de fragilidade, que tem um filho e que sustenta, por exemplo, esse é meu filho, eu tive a todo custo, estou aqui passando fome, estamos passando fome, mas é meu filho e eu vou cuidar dele até o fim da vida. Essa pessoa dá ao outro lugar de existência. E, a partir desse olhar de cuidado, essa pessoa vai se constituindo no mundo. E, quando é adulta, muitas vezes ela diz, nossa, isso é algo inconsciente, completamente, a partir da nossa constituição inconsciente, e a gente vai tentando satisfazer a todo mundo. Não para ficar parecida com Irmã Dulce, Madre Teresa, ou porque quer o ideal como elas, mas porque, na infância, para sobreviver, precisou atender a tudo de papai e mamãe, porque senão o pai, se não fosse aquela pessoa boazinha, correta, que atendia a tudo, e eu estou colocando boazinha aqui, mas às vezes até uma criança mais elevada, ela também está nesse espaço de satisfação do cuidador, e aí a gente pode ir pensando os lugares de satisfação que a gente põe àqueles que estão à nossa volta.
nossa, essa menina é danada demais, ou essa menina, nossa, é virada num traque, é danada, e dá aquele sorrisinho de satisfação, como que dizendo, isso é minha filha, esse é meu filho. E a gente vai vendo os espaços de satisfação que cada um encontra para poder sobreviver. E já está quase encerrando, e eu vi, meu Deus, tem tanta coisa aqui, mas vamos selecionando aqui. Então, eu vou colocar, e como eu falei do nome aqui, e trazendo aí o seu nome, eu vou colocar o meu como exemplo, o meu nome, Lucila. Ele tem toda uma história em relação a isso. E pensando no eu magnético como alguém de um potencial de vitalidade e que carrega toda uma história com a sua presença. Então, eu, Lucila, eu sou um ser reencarnado, vivendo essa existência terrena agora, tenho toda uma energia vital. Meu nome, Lucila, isso traz toda uma história. Que partes do meu nome, que partes da história para colocar o meu nome, era o nome da minha avó, quem colocou meu nome, eu gosto disso, não gosto disso, com o que eu vou me vinculando e como eu faço isso ter presença na minha vida. E aí, quando eu penso disso, de quem dizem que eu sou, e aí eu trago a minha imagem agora, eu, Lucila. O que é que eu sinto quando eu digo o meu nome? E você depois, e agora não dá tempo dos exercícios, mas você pode mesmo colocar, você sozinho, pensar e dizer sozinho aí no meio da sua sala, do seu quarto, no seu espaço, se colocar de pé e pensar seu nome. Meu nome é... E saber e conseguir sentir com a força que tem quando você coloca o seu nome para você e mesmo para o mundo. E você pode mesmo testar como é colocar esse nome, por exemplo, entre seus amigos, ou entre os colegas do centro espírita, ou do seu trabalho, ou da sua família, ou daquelas pessoas com quem você não tem intimidade. E como isso paralisa você em certa medida. E que parte dessa paralisação, ou dessa possibilidade de estar aí conectado, encontrado com isso da identificação do nome, como isso mobiliza você nos espaços que você chega. E aí, pensando na sua presença, como vamos pensar que a vitalidade de cada um fosse como uma lâmpada que ela está mais acesa ou mais apagada, que presença você tem em determinados ambientes, no ambiente do trabalho, da sua casa, da sua vida, com as pessoas que você gosta, com que você não gosta, e das pessoas com que você leva uma vida em comum. Como esse eu magnético, que poderia aqui ter uma luz mais clara ou mais apagada, a depender, e trazendo isso como um símbolo, isso não pode existir como processo de vitalidade, mas não como luz específica, não é isso que eu estou colocando aqui agora, é apenas como símbolo. E pensando nesse eu magnético como a sua luz, por exemplo, como ela está agora, e dentro dessa imagem de quem pensam que você é, e quem você acha que você é, e quem de fato você é, como está essa sua luz? Onde ela acende mais, onde ela fica mais apagada, quando ela fica mais apagada, quando você está mais ligado a processos de memórias passadas, quando você está mais ligado ao planejamento do que você ainda tem que fazer, ou quando você está concentrado no que você está fazendo aqui e agora. E cada um vai ter um espaço, realmente, de se encontrar num desses espaços ou em vários outros desses espaços. E aí, a chave, ou uma das chaves, uma das possibilidades é nós encontrarmos qual é a nossa fantasia para a nossa vida. Fantasia mesmo, porque o que é que a gente, quando era criança, pensou que ia realizar? Depois, quando a gente chega na idade adulta, nossa, eu pensei que eu ia fazer isso, isso e isso, não fiz nada do que eu fiz. Todavia, tentando fazer, ou fugindo disso, eu acabei realizando isso ou aquilo outro. E tentar compreender como essa fantasia de como deveria ser a vida mobiliza você no dia a dia.
se ela lhe mobiliza no ponto de vou traçar uma meta e preciso chegar nessa meta a qualquer custo, senão o sofrimento é intenso, ou traço uma meta e vou tentar chegar, mas se eu não chegar não tem problema, ou mesmo não tenho uma meta, vou apenas seguindo aqui e isso é o que me dá satisfação. E aí a gente consegue compreender que o despertar desse eu magnético, e despertar no sentido mesmo de que ele existe, somos um ser de vitalidade aqui enquanto encarnados, temos uma vitalidade, parece algo simbólico como o sistema sanguíneo, que tem toda uma circulação, mas que pode perder nutrientes, por exemplo, a partir de estar se desgastando com determinada situação, com essa ou com aquela situação. E aí, algumas pessoas podem dizer, ou que estão paralisadas em determinadas situações, ou estão querendo correr tanto para alcançar a meta, que de repente se desgasta muito porque está na meta do que a mãe desejou para você, do que o pai desejou para você, que embora sejam incríveis, mas muitas vezes é uma meta frustrada deles, e não a que você de fato gostaria de realizar. E isso faz com que essa possibilidade de estarmos com o nosso potencial de vida vital, de energia vital mesmo, e da nossa capacidade criativa, trabalhando e disponibilizando a nosso favor. E aí algumas pessoas dizem, falam daquela chamada zona de conforto, que A, B ou C, ou cada um de nós não crescemos porque estamos na nossa zona de conforto, e sair da nossa zona de conforto é cansativo, é dispendioso, e de fato é cansativo e dispendioso, mas pensando que temos toda essa reencarnação, pensando como várias reencarnações antes dessa, então temos um mundo de reencarnações que se constituíram cada uma com sua força, e que às vezes a gente está querendo ir contra um vício que a gente nem sabe como se instalou, um comportamento, um hábito, e aí a gente quer ir contra toda uma era de vidas que a gente não dá conta, ou de movimentos inconscientes constituídos a partir da nossa infância. E aí, eu preciso dizer, em uma frase de Bert Hellinger, pai das constelações, ele diz assim, o cérebro é rápido, mas a alma é lenta. Querendo dizer que nós somos muito ágeis para dar resposta para tudo, porém, para existir uma compreensão madura de um ser integral que está aqui habitando um corpo, isso demanda um movimento muito lento, muitas vezes. Para outros não vai ser fácil. Estou vendo que o tempo está encerrando. E que vai ser muito fácil para uns e para outros não. E aí, um minuto a mais para poder colocar, a gente vai se encontrando nesse espaço de zona de conforto. A gente pode colocar, e eu trouxe aqui essa imagem, esse quadro aqui, que é o quadro de como se fosse um anjo, mulher, com as mãos assim, como que orando, junto com o quadro. Essa imagem, ela me traz imenso conforto. E às vezes, quando eu não estou bem, ou quando eu estou tentando refletir, não consigo me concentrar, eu recorro a ela, eu recorro a essa minha zona de conforto, para eu tentar encontrar uma força de vitalidade, uma força de vida, porque para eu ser capaz de me reorganizar, para eu ser capaz de me fortalecer, não é a palavra, eu tinha pensado noutra palavra, não consigo, me abastecer para eu poder seguir e dar o passo adiante. Então, são imagens de um eu magnético que vai se encontrar numa zona de conforto, com imagens de segurança, para a partir daí conseguir dar um passo adiante. Era isso, ainda tinha mais algumas coisas, mas enfim, o tempo acabou e, como eu disse, não consegui realmente condensar, é muita coisa. Ok, Lucila, muito obrigado, maravilhosa palestra a sua, não só esclarecedora, como também terapêutica. Tenho certeza que muita gente aí ficou pensando a respeito dos conceitos que você levantou, pensando para a própria vida. Pelo menos eu fiquei. E para a gente poder começar as perguntas, eu tenho uma pergunta aqui. Logo no início, você começou a falar, você levantou uma questão de até onde
nós conseguimos dar conta da nossa vida, daquilo que nos envolve, que sentimos, que pensamos, daquilo que nós somos. Eu, particularmente, eu penso que apenas um pequeno percentual sobre nós mesmos é o que nós conseguimos dar conta, que nós conseguimos controlar. Como conciliar esse pensamento com a ideia de que nós podemos controlar e exterminar a doença do outro, nós magnetizadores? Adilson, é muito importante essa questão, né? E realmente temos controle de uma parte do que a gente... uma parte da consciência, mas a pergunta foi como controlar e conseguir... Pode repetir, por favor? Como conciliar a ideia de que controlamos muito pouco, mas que podemos controlar e exterminar a doença do outro? Na psicanálise, principalmente, mas também no centro espírita, porque para trabalhar para trabalhar no centro espírita, é preciso ter um mínimo de organização, de estar dando conta da realidade, de saber do aqui e agora, saber que tem pessoas aqui que estão partilhando da realidade compartilhada, ou mesmo da mediunidade, enfim, como seja, mas é preciso atentar para o sentido de saúde, e como eu quero corrigir a vida do outro, ou como eu quero trazer saúde para a vida do outro, se eu não atento a essa possibilidade sequer na minha vida. Para psicanalista, todo psicanalista precisa fazer anos de análise pessoal para dar conta de todos os seus limites e de todas as suas incapacidades frente à dor humana, e foi principalmente esse sentido que a gente trabalhou lá no Eu Magnético de 15 horas, para a gente se dar conta da nossa incapacidade frente ao outro. E é uma historinha que está aqui, não sei se vou ter tempo para finalizar com ela, e não sei se eu posso dizer, Adilson. Digo agora, mais um minuto. Fique à vontade, como você quiser. Então, eu participei de um encontro com um líder de uma comunidade africana de Burkina Faso. Nossa, o nome dele fugiu, mas está aqui nos meus escritos. Enfim, o que importa é a comunidade, essa comunidade onde ele mora, tem um conselho de 12 anciãos. E a principal situação na atualidade em relação às dificuldades de se formar os anciãos em 2018 era de formar pessoas que estivessem disponíveis 24 horas para formar o Conselho de Anciãos, tá? Então, o Conselho de Anciãos era formado por 6 homens e 6 mulheres, e eles tinham que estar disponíveis na comunidade voluntariamente para atender qualquer demanda que chegasse a qualquer hora do dia, fosse de alguém específico da comunidade ou da comunidade como um todo. Esse é o primeiro ponto, porque eles tinham que estar disponíveis para atender o outro 24 horas por dia. Mas o segundo ponto e mais importante era de que, mesmo para as situações que eram atendidas, ou que eles chegavam mais ou menos a um consenso com 12 pessoas para opinar diante de um problema de um indivíduo ou da comunidade, eles também tinham outra técnica, de passar algumas horas reunidos em volta, num círculo, com o problema ali de frente para eles, ou a representação desse problema, e dentro dessa representação, eles colocavam um banco vazio. E eles colocavam nesse banco vazio a impossibilidade, a incapacidade frente àquela situação. Porque vão chegar situações que, primeiro, a gente não vai dar conta de suportar, a gente não vai conseguir ver, porque vai tocar nas nossas fragilidades, nas nossas dores, e outra, porque a gente tem um limite de atuação. E aí, quando a gente se dá conta que temos um limite de atuação e dentro desse limite precisamos estar disponíveis para o outro que nos ocorre, nem que seja para dizer: sinto muito. Sabe aquelas situações bem dramáticas onde aconteceu uma tragédia, alguém perde um filho, por exemplo, e é das dores é o que eu vejo de mais terrível que pode acontecer a alguém, é perder um filho, e você chega no velório da criança, do filho, com a mãe, o pai ali chorando, os irmãos,
O que é que você tem para dizer? Que foi um karma que ela adquiriu noutra vida, que com aquilo ela vai estar melhor, vai estar agora em campos áureos. Não tem palavras para isso, é algo da nossa incapacidade, a nossa única possibilidade e respeitar o limite da nossa incapacidade. Então, eu acho que quando a gente se dá conta da nossa incapacidade, enquanto magnetizador, da nossa possibilidade, tudo que a gente pode estudar, atuar junto com o mundo espiritual, ou sem o mundo espiritual, na consciência do mundo espiritual ou não, a gente sabe da nossa possibilidade de atuação. Porém, tem um limite da nossa incapacidade frente ao indizível, frente ao que a gente não consegue dar conta e que a gente, por mais que arranje conversinha, foi reencarnação, foi isso, foi aquilo, a gente não dá conta de saber, na verdade, o que é. Ok. Pessoal, quem quiser fazer perguntas para a Lucila, é só escrever no chat, tá? Logicamente, dentro do tema que ela está abordando. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Lucila, que é complementar a esta que você acabou de responder. Nós, magnetizadores, geralmente somos treinados para saber que nós podemos curar. Então, quando a gente não consegue curar de primeira, nós somos treinados a buscar, a pesquisar, a analisar o caso, reanalisar, até que a gente encontre um meio que possa levar a gente a realmente conseguir curar. Mas como lidar com os fracassos? Porque eles existem. A primeira questão você está colocando aí, né? É um questionamento. Porque quando a gente está na rigidez do eu sei tudo, é uma possibilidade para a nossa inação, ou não inação, mas para a nossa possibilidade de se desenvolver frente aos limites que nos chegam. E aí eu li uma frase essa semana de... agora eu estou na dúvida se foi de Deleuze ou de La Fontaine, magnetizador, e eu grifei para trazer hoje para cá, mas olha só, eu queria trazer, por que eu não trouxe? Tem algo do inconsciente, disso que escapa aí da nossa consciência e da nossa capacidade de controle, que é mais ou menos assim, apenas o futuro vai ser a ordem do impossível. Até lá, para a gente, tudo é possível e a gente vai tentando. Então, lidar com o fracasso, eu diria, vá fazer análise, vá conversar com seus colegas, o que é que eles sentem, mas outra coisa é da gente se colocar, e parte disso vem do cristianismo mesmo, e da ideia de salvador, de salvacionismo, e de que Jesus salvou, todos nós vamos salvar. Jesus atendeu a curas incríveis, com possibilidades incríveis, e ele estava ali dentro de uma visão. E aí eu pergunto, você tem a mesma visão de Jesus? Você tem a capacidade de compreender que a doença desse outro chegou ao seu limite? Se você tem... Jesus mesmo viu, por exemplo, na cura de um cego, que ele fez a primeira cura, e se eu não me engano, no texto tem mais ou menos assim, o cego não queria ser curado, veio curar-se com Jesus, Jesus passou a mão e tal, e o cego não via. Então, Jesus disse, o que é que estás a ver? Aí ele disse, não vejo nada. Jesus mandou ele se recolher, se banhar, e aí depois veio toda uma situação de que naquela fonte onde o cego foi se banhar, tinha uma certa substância, e por certo Jesus sabia, e aquele cego, juntamente com o magnetismo de Jesus, fez aquela cura. Então, Jesus tinha toda a ação do outro. Tem escuta, por exemplo, a gente às vezes está em análise, quem já faz ou fez análise, começa a dizer uma coisa e diz, por exemplo, uma coisa bem, bem comum. Vai faltar porque vai para uma viagem, só que não quer assumir isso para o analista, porque se faltar a viagem, se faltar a sessão, vai ter que pagar a sessão, porque é uma falta em cima da hora e não é um produto que está ali disponível, por exemplo, como um bolo que pode ser vendido depois. Então, a pessoa deixa de dizer, faz uma volta todinha para poder não tocar no assunto. E muitas vezes o doente, ele é assim. Quando a gente acaba tendo um ouvido para isso, para o que o doente chega, ou o que é que aquela pessoa quer curar quando ela chega quando ela chega para a gente, ou ela diz, estou melhor da depressão, ou não mudou nada, mas continuo, mas já estou indo no supermercado.
Minha depressão não mudou nada, mas eu já estou saindo com minha esposa. Minha depressão não mudou nada. Então, tem algo de, o que essa pessoa está querendo? O que eu estou querendo ser com essa pessoa? Eu quero ser salvador da vida dela? Eu quero ser, também como no outro encontro que eu participei, o professor dizia assim, não queira ser o aluno da 7ª série. Em que sentido? Que os alunos da 7ª série são aqueles que estão saindo da infância, entrando na juventude e estão querendo ali ser quase que um palhaço de circo. Palhaço com respeito, porque é uma profissão, né, honradíssima e tem algo de profissão nisso, de conhecimento no sentido, mas é aquele que quer aparecer, então quer chamar atenção. Então eu quero curar porque eu quero chamar atenção, dizer que sou capaz e que, meu Deus, eu consigo curar todos os casos, ou o que é que eu estou querendo atender quando eu digo que lidar com a minha frustração? É a nossa incapacidade humana, somos humanos, e não é que somos falhos, temos características peculiares ao humano, é nessa condição que estamos aqui. Beleza. Eu me estendo, é uma dificuldade minha, Adilson. Muito bom, Lucila. Eu penso que ser magnetizador é mais difícil de lidar com o fracasso do que quem é passista. Porque o passista, quando fracassa, ele diz, porque não merecia, por isso não se curou. Ou então, a cura é de responsabilidade dos espíritos. Então, ele joga o fracasso na conta de outro, então ele se livra de ter que lidar com aquele fracasso, porque não tem a ver com ele. Já o magnetizador, ele tem que lidar com o fracasso, porque ele entende que o fracasso também depende dele. O fracasso ou o sucesso também depende dele. E, Adilson, só para complementar, você disse aí que esse encontro, né, essa fala aqui, acabou sendo terapêutica num certo sentido, e aí a gente também não pode tirar. O magnetismo, ele cura e ele realiza algo de ação física real, e isso é possível de ver muitas vezes. Mas quem sou eu para não achar que a pessoa ir a um centro, ter determinação, disciplina de tomar uma água magnetizada, ir para as entrevistas, que isso não faz parte de um processo terapêutico das nossas jornadas pessoais, dos nossos caminhos pessoais, da nossa própria estrada de Damasco, ou de Santiago de Compostela, ou enfim, daqui para Aparecida, onde seja. É de uma caminhada, e é algo que vai sendo modificado no caminho e que vai dar a condição, inclusive, de haver uma melhor atuação magnética. Beleza. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você, mas antes eu vou ler uma pergunta que Marcos Augusto colocou no chat. Ele pergunta, quem é o melhor magnetizador? É aquele que tem um fluido mais etéreo, mais leve, porque trabalha a transformação moral, ou é aquele que conhece melhor as técnicas e os passes magnéticos? É uma questão complexa a partir do momento que a gente... Bom, é uma questão complexa, né? Qual é o melhor? E não existe melhor. Tem as situações, tem a receita de bolo e tem a que vai atender. Se naquela condição... Essa semana eu trabalhei com um conceito, por exemplo, de fábula da fábula, e qual foi o outro conceito? Os contos de fadas. E a fábula, ela deixa um sentido assim muito prático, ou é isso ou é aquilo. E o que não é, e quem leva a pior na fábula, por exemplo, a cigarra e a formiga, que foi a que eu trabalhei, a cigarra, ela fica numa condição desmoralizante, vergonhosa. Isso fez sentido quando as fábulas foram criadas, onde as pessoas estavam muito no concreto, sem a possibilidade do sentido simbólico, onde existe uma flexibilidade. Uma coisa não é só uma coisa, ela pode ser outra também. Já os contos de fadas, eles trabalham simbolicamente. Então, uma bruxa má pode ser também a professora da escola, pode ser a madrasta, pode ser minha tia, pode ser minha irmã. Então, uma coisa não é só uma coisa. E aí, como é que isso se encaixa aqui no que é o fluido mais etéreo? A gente não sabe qual é a condição do outro ou o que é que ele precisa. A gente está numa condição de serviço que, naquele momento, por exemplo, para atuar numa paralisia, num tumor, numa dor de cabeça, a gente presume pela nossa parcialidade, somos sempre muito parciais, de acordo tanto com o que a gente aprendeu, com o que a gente acha que é bom para o outro. E a gente vai acreditar e limitar isso dentro da condição de é melhor quem tem a possibilidade do fluido mais etéreo. Mas é claro que a condição da técnica, ela é
ela é muito importante. Tanto é que eu estou trazendo aqui 2 conceitos técnicos. Fábula, estou trazendo também o conceito dos contos de fadas, são conceitos técnicos da literatura, e que cada um vai se encaixar e vai se enquadrar, inclusive, para algumas pessoas ainda hoje. A fábula é usada e é trabalhada, mas não é só uma coisa, podem ser as duas, podem não ser nenhuma, e tudo funcionar e fazer parte do sentido de cura. E pode, inclusive, incluir outros fatores, além desses 2 que foram citados, né? Uhum. Exatamente. A última pergunta. Você acha que é importante para o magnetizador conhecer a si mesmo? Se sim, como fazer para conhecer a si próprio? Eu acho que é importantíssimo para qualquer pessoa, não só para o magnetizador. E uma dessas coisas é a gente fazer, uma das possibilidades é fazer análise, é uma delas. Outra possibilidade é o que é que me satisfaz na vida, o que é que eu não gosto de jeito nenhum. E isso pode ser em todos os setores, você pode até fazer listas do que você gosta, do que você não gosta. O que você gosta em determinados momentos de lua cheia, seja lá o que for, ou o que você gosta na primavera, ou o que você gosta quando está irritado. E aí a gente vai vendo que são várias possibilidades de ação. E eu esqueci qual era a pergunta, Adilson, comecei e me perdi. Se você acha que é importante que o magnetizador conheça Sim, se si conheça, mesmo, ok. Tá. E como fazer para isso acontecer. Certo. Então, esse é fazer listinhas do que é que a gente gosta, do que é que a gente não gosta, do que é que desperta eu querer curar, eu querer ajudar, se é essa condição de infância, e se for, e eu gosto disso mesmo assim, tá tudo bem, e se não for, está sendo dispendioso, vai servir em outro canto, ser mais útil em outro canto. E em outro lugar. E outra coisa é a gente pensar mesmo, até mesmo desenhar, escrever, imaginar como se a nossa vida fosse, e ela é uma história, imaginá-la como sendo não uma ficção. As palavras estão fugindo aqui, o inconsciente não está dando conta de eu atendê-las, mas uma literatura, né? Um livro, uma literatura. E aí eu traço, vejo quais são as repetições, vejo o que eu gosto mesmo, o que eu não gosto. E mais ainda, eu saber mesmo, de fato, qual é a fantasia que eu criei para a minha vida. Por exemplo, no dia que eu trabalhei a Cigarra e Formiga, a colega com quem eu conversava, uma artista potiguar, ela disse, eu cresci pensando que eu ia fazer uma festa de 15 anos, casar, ia terminar o ensino médio, ia para a faculdade, casar e ter filhos. E isso não aconteceu. Então, eu precisei de análise para poder dar conta. Ela estava tão enrijecida, digamos, nessa identidade que ela criou para ela. A cultura criou, os pais criam, o meio que a gente vive cria, ou mesmo a gente vai se satisfazendo com esses lugares. E aí ela criou essa fantasia. Quando ela se deu conta que essa fantasia não atendia mais, ela teve que criar outra realidade. Ah, não. Então agora eu não quero isso, casei, me separei, não casei no papel, agora eu nem vou casar mais no papel e não quero isso e não quero mais aquilo. Se ela vai atender ou não, é outra história. Mas é dentro de encontrar o espaço de o que é que eu gosto. O que é que eu não gosto e o que é que eu faço com o que eu gosto e o que eu não gosto. E o que é que eu me encontro, e com o que eu me encontro, qual é a minha força, meu potencial magnético, quando dentro do que eu gosto e dentro do que eu não gosto, entra alguém que eu gosto ou entra alguém que eu não gosto. São vários conjuntos para fazer várias ligações aí, unívocas, bionívocas, enfim, o que seja, para a gente compreender e conhecer o nosso potencial e o nosso eu magnético e a nossa potência de vida e alinhado com o que seja missão de vida ou o que eu quero, meta, enfim, é isso. Marcos Augusto colocou aqui que a questão 919 do Livro dos Espíritos é uma forma maravilhosa para se autoconhecer. É mais uma forma, além das que Lucila citou, que são originárias de conhecimentos aí bastante aprofundados na área da psicologia, da psicanálise e das terapêuticas psíquicas. Lucila, nós ficamos então hoje por aqui.
Agradecemos a você a participação, nos trazer esses conhecimentos. Muito bom para a gente poder repensar sobre nós mesmos, podemos pensar um pouco mais a respeito daquilo que somos, daquilo que podemos, daquilo que vivemos, enfim. Realmente foi bastante terapêutico. Muito obrigado pela sua participação, pelos conhecimentos que você trouxe. Só lembrando Obrigada a vocês pelo espaço. Tatiana, você faz a prece, então, para a gente encerrar? Faço sim. Agradecendo a Lucila aí pela participação e pela ótima reflexão, né? No início do ano a gente já começa refletindo sobre a gente. Isso é muito importante. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria que nós encerramos mais uma palestra online, iniciando esse ano de 2022, te agradecendo por todas as bênçãos que nós recebemos essa noite, agradecendo a tua proteção, o teu amparo, o teu amor, te pedindo, Senhor, que tu nos proteja, nos ilumine, nos abençoe, nos auxilie nessa nossa busca de a cada dia sermos melhores, nos conhecendo, buscando os nossos potenciais, para melhor seguirmos e para melhor servirmos. Tu leve tua luz, tua paz, tuas bênçãos a todos os lares dos que estão aqui hoje, dos que não puderam vir, de todos os lugares do nosso planeta. Leve a paz, a saúde, o amor, a felicidade. Que tu nos abençoe, que acima de tudo seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Que assim seja.